Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, eu vou ler apenas a parte A, tá bom, do versículo. Vai ser aí o trilho onde a gente vai caminhar nesta noite, lecionando, pregando a palavra de Deus. Amém? Posso ler? Todos acharam? Amém? Vamos lá. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, o começo ou o início delas. Vou ler novamente. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Curve sua cabeça por um instante, eu quero fazer uma oração. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, estamos aqui, Pai, este silêncio dentro deste auditório, deste templo, é o sinal do respeito e da fé em ouvir a Tua palavra. Senhor, só o Senhor pode retribuir o Teu povo, e tamanha fé, tamanha esperança, e que eles possam, em nome de Jesus, saírem daqui melhores do que entraram. Senhor, eu lhe peço, também aqueles que entraram enfermos neste lugar, que o Senhor os visite agora, curando, que o Senhor os visite, restaurando. Aqueles, meu Pai, que entraram aqui desacreditados, de repente ansiosos, com problemas lá fora, que irão enfrentar durante esta semana, eu lhe peço, Senhor, só o Senhor pode contemplar, colher tudo aquilo que está na mente dos Teus filhos e discernir, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo o Teu poder, segundo a Tua manifestação, segundo a Tua autoridade, e trazer para este homem, para esta mulher, para este jovem, para este ancião, aquilo que ele necessita nesta noite. Nós depositamos toda a fé em Ti, nós cremos na Tua palavra. O poder do Espírito Santo vai emanar enquanto eu estiver pregando. O Senhor vai estar visitando a nave da igreja e vai estar realizando coisas tremendas para a Tua glória. Ah, Senhor, se nós não acreditássemos assim, não estaríamos aqui. Estamos aqui, Pai, não por homens, não para se encontrar porque gostamos, ou temos amizade, ou encontro no final de semana, não. Nós viemos aqui por causa da Tua presença. E a Tua presença, meu Pai amado, nos dá descanso. A Tua presença, meu Pai amado, nos renova. A Tua presença, meu Pai amado, nos traz à existência aquilo que não existe. A Tua presença, meu Pai amado, faz o morto ressuscitar. A Tua presença faz, meu Pai amado, a enfermidade bater de retirada. A Tua presença, meu Pai amado, faz, em nome de Jesus, aquele que está dormindo, sono profundo, espiritual, voltar a viver, voltar a crer, voltar a declarar, voltar a falar em línguas, voltar a ter uma vida poderosa na Tua presença. Só o Senhor pode, porque a Tua presença faz, Senhor Jesus, ministérios falidos, ministérios desacreditados, serviços que estão parados, talentos que estão enterrados, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, sonhos que já foram abortados. Deus, só a Tua presença pode fazer isso. Só a Tua presença traz a vida, só a Tua presença faz florescer aquela árvore que está seca. Só a Tua presença pode trazer, meu Pai amado, de volta o ânimo. Ah, Senhor, a atenção. Só a presença, meu Pai amado, pode restaurar este casamento. Só a Tua presença, meu Pai amado, pode trazer de volta esta alma querida que está desviada dos Teus caminhos. Só a Tua presença pode libertar o viciado, o endrogado, ah, Senhor, o bêbado. Deus, só a Tua presença, meu Pai, pode salvar aqueles que estão Te aguardando. É a Tua presença que estamos esperando no grande dia, o Senhor Jesus voltar. Por isso, enquanto o Senhor não volta, Senhor, manifesta a Tua glória nesta noite, manifesta o Teu poder no meio desta igreja, manifesta, Senhor Jesus, porque quando Jesus vem, Ele não vem passeando no meio do povo. A Bíblia diz que Ele vem trabalhando no meio do povo. Ele trabalha para aquele que crê nele, Ele trabalha para aquele que espera, Ele realiza naquele que crê. Ah, Senhor, coisas grandes e firmes que ainda não sabemos, o Senhor vai fazer nesta noite.
Poderoso é o nosso testemunho daquilo que o Senhor irá realizar. Eu quero, Senhor, que a fé nesta noite esteja acima de todas as coisas. A fé, Senhor, que nos traz a esperança. Por isso, em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, seja tocado agora por esse Espírito, seja renovado agora por esse Espírito Santo, que já habita neste lugar, habita em você, e vai fazer desta palavra uma grande e poderosa bênção na sua vida, na tua casa, na tua família. Eu declaro isso, Senhor, eu creio, por isso eu falo, em nome de Jesus. A família, o emprego, os estudos, tudo tem começo, meio e fim. Até para chegarmos à eternidade, que para a vida terrena é o fim, é apenas o começo. Amém ou não? Então tudo está condicionando a humanidade a ter e caminhar para um fim que Deus deseja. E o desejo de Deus é ter um fim e se encontrar com todos nós aqui, sem exceção. E todos quantos Deus usar você nesta cidade para ganhar, para restaurar, para estar conosco quando Ele voltar. Quem entende isso? O melhor fim do ser humano é ele estar com Deus. O melhor fim do ser humano é ele estar na eternidade. O melhor fim que o ser humano pode desejar é estar na presença do teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus que está presente, porque a Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele está no nosso meio, Ele precisa da sua atenção, Ele requer o teu coração, Ele quer renovar a nossa mente, Ele quer ter uma vida conosco, Ele quer caminhar conosco na terra, para continuar caminhando para toda a eternidade. Deus nos deseja que nós não imaginamos o quanto Ele nos deseja, o quanto Ele nos ama. Mas nesta noite, a Bíblia nos diz que tudo tem um começo, meio e fim. Paulo começou em Damasco uma caminhada contra os cristãos. Paulo era dotado de todo o ensinamento. Aos pés de Gamaliel aprendeu as escrituras como poucos. E de tanto estudar e não entender e não discernir a palavra, dentro daquilo que ele foi pré-moldado, dentro de uma religiosidade, no fariseísmo, ele entendia que Jesus Cristo não era o Messias, que aqueles discípulos que continuavam a boa obra do nosso Cristo eram dignos de ser presos, dignos de ser perseguidos, dignos de ser açoitados e até mortos. A Bíblia vai dizer que ele pega as cartas junto ao sacerdote, a ponto de juntar alguns soldados e ir até Damasco para perseguir os cristãos que ali estavam. Mas no meio do caminho, Jesus encontra com ele. No meio do caminho, uma grande luz o cegou. A verdade é que naquele momento, embora seja um momento difícil para ele, cego, e agora esses homens deixam ele em Damasco sozinhos e voltam para Jerusalém. Neste momento ele está cego e agora está também sem comer e sem beber. 3 dias ele ficou, mas foi preciso
Deus fechar os olhos naturais dele, para abrir os olhos espirituais e ver que Jesus começava ali uma grande história na vida dele. Ele precisava fechar os olhos naturais e abrir os olhos espirituais. Ele precisava parar de enxergar o mundo para enxergar o mundo espiritual. E nisso ele teve um encontro com Jesus, padeceu em seu ministério, passou muitas provações, mas de repente ele pensava que era o fim dele ali em Damasco, mas foi apenas o começo para ter um grande fim. E a Bíblia diz que no final da sua vida ele escreveu: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. A Bíblia vai dizer que ninguém foi ao terceiro céu senão Paulo. Ele diz que viu coisas que não conseguiria falar para nós, tamanho que ele viu, a grandeza do que ele viu, a honra que ele teve, padeceu, sofreu, porque Jesus disse: olha, convém que ele sofra pelo meu nome, porque ele é para mim um vaso escolhido. Isso aconteceu, mas ele sabia, a ponto de dizer que o ponto final aqui na terra era algo poderoso que se iniciava nas eternidades, no céu, a ponto de dizer: viver é Cristo, morrer é um grande lucro. Ele chegou no ápice da presença de Deus. Por quê? Porque o fim de repente não foi bom, o início não foi bom, mas o fim foi maravilhoso de Paulo. Quem está entendendo, diga amém. Teve reis em Israel que começaram muito bem, mas o fim foi muito trágico. Se você ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai entender e ver que muitos reis ali, um sucedendo o outro, conduziram o povo hebreu, o povo de Israel, mas muitos não chegaram com um fim maravilhoso, não tiveram um fim que agradara a Deus. Pois bem, um deles chamava-se Saul. Repita comigo: Saul. Saul, a Bíblia vai dizer que ele era formoso, era um homem bonito, com uma estatura boa, um homem de Deus. Saul, querido, o início dele, olha, foi maravilhoso, onde ele servia a Deus, onde ele era obediente, onde ele foi escolhido pelo próprio povo. Era um homem de testemunha, era um homem que temia, da tribo de Benjamim, era algo que chamava-se atenção. Mas ao passar do tempo, foi se perdendo em suas mazelas humanas, foi se perdendo em seus poderes, foi se perdendo em seus pensamentos, e desta forma começou a realizar aquilo que não era para realizar, e aquilo que era para fazer não faria, e Deus o rejeitou. Interessante que o fim dele foi tirar a sua própria vida em uma batalha. Tamanho era o seu orgulho em falar: não, eu prefiro tirar a minha vida, morrer pelas minhas mãos, do que pelas mãos dos filisteus. Tamanho o orgulho que estava dentro do seu coração. A Bíblia também vai dizer de um rei chamado Jeroão. Repita comigo: Jeroão. Em 2 Crônicas 21, 20, não precisa abrir, vai dizer que Jeroão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Mas teve algo interessante. Pergunte o quê? Ele morreu e não deixou saudades. Tinha tudo para ter um fim maravilhoso, tinha tudo para deixar saudades no meio do povo, pelo seu reinado, pela condução, pela realização, para fazer com que a nação buscasse a Deus. Mas foi e não deixou saudade, porque ficou longe da presença de Deus. E pior, pergunte o quê? Pergunte mais forte: o quê? No seu enterro não foi enterrado junto com os reis. O que eu faço nesta noite é trazer uma reflexão. Se Jesus voltar para mim, e quando eu li isso eu falei: meu Deus, se Jesus voltar para mim individualmente, será que eu vou deixar saudades? Se Jesus voltar individualmente hoje para cada um de nós, ou para um de nós, será que vão sentir a minha falta? Será que vão querer me enterrar junto com os meus familiares? Porque na verdade,
Nós às vezes estamos preocupados em trabalhar tanto, em se esforçar tanto para deixar algumas coisas para os nossos filhos, porque verdade é que muitos como eu não receberam herança dos seus antepassados. Mas na verdade Deus não se preocupa com aquilo que você vai deixar, as coisas que você vai deixar. O que Deus está interessado é se você vai deixar algo dentro das pessoas, é se eu e você fazemos parte da vida das pessoas, é se eu e você, a ponto de quando Ele nos retirar, as pessoas plantearem, ter saudades daquilo que nós deixamos nela, que fizeram para ela. Quem está entendendo? E a Bíblia vai dizer que teve um homem de Deus que deixou muitas saudades. Pergunte qual? Moisés. A Bíblia está escrito na Bíblia, Deuteronômio 34:8, o seguinte: os israelitas choraram a morte de Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias após passar o período de pranto e luto. Foram mais de 30 dias chorando por aquele homem, porque na verdade ele era a representação de Deus para aquele povo. Era um homem piedoso, era um homem onde Deus falava para ele, e ele falava para o povo, e o povo se voltava contra ele, mas mesmo assim, quando Deus iria praticar a justiça com aquele povo, ele falava: não, Senhor, não faça isso com este povo, não faça, não, Senhor, não faça isso, não faça nada de mal para eles. Tamanho amor dispensado por aquele povo. Ele fazia parte do dia a dia daquele povo. Ele fazia parte do partilhar do pão. Ele via o maná caindo junto com o povo. Ele via a coluna de fogo à noite aquecendo aquele povo. Ele via a nuvem que pairava sobre Israel durante o dia para não os molestar. Ele sabia que servia um Deus grandioso, mas que o maior de Deus, as coisas maiores de Deus era aquele povo. Eu acho que você vai começar a entender, por mais que você entenda e sabe que o teu Deus é grande, o maior de Deus é você. O maior patrimônio de Deus somos nós. O maior amor de Deus é a humanidade. O maior patrimônio de Deus é eu e você e todos aqueles que Deus ainda vai chamar. Ele entendia isso. Como também tivemos reis que começaram bem, no meio não foi nada legal, mas ainda teve tempo de remir o fim. Este homem, este rei, chamava-se Davi. Repita comigo: Davi. Davi, ele começou muito bem, derrotando gigantes, derrotando os inimigos, tendo dotes, um homem que não perdia a guerra, um homem segundo o coração de Deus. Mas em determinado momento, no meio da sua trajetória, era tempo de guerra, e ele pensou: não, nunca perdi uma guerra, sempre deu certo, sempre Deus deu vitória, sempre Deus fez alguma coisa, sempre Deus realizou um milagre no campo de batalha, sempre Deus nos honrou, sempre Deus foi conosco. Então eu não vou para a guerra, vou ficar no palácio. Fala para o teu irmão: cuidado, para a gente não acostumar com as bênçãos de Deus e parar de fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer. Ele se acostumou com a vitória. Aliás, nunca perdeu, nunca foi derrotado no campo de batalha. A vitória era certa. Para que eu vou? Alguém vai, eles vão. Só que a Bíblia é enfática em dizer: era tempo de guerra onde os reis iriam para a batalha. Era tempo de guerrear, não era tempo de ficar em casa. Que Deus nos dê o discernimento dos tempos. O tempo de guerrear, o tempo de descansar, o tempo de descansar, o tempo de guerrear. Porque eu não posso descansar no tempo que é para guerrear, e eu não posso guerrear no tempo que é para descansar. Quem está entendendo?
Quando descanso, o Senhor peleja, mas tem momentos que eu tenho que guerrear. Como, pastor? Na oração. Como, pastor? Na intercessão. Como, pastor? No jejum. Como, pastor? Lendo a palavra, buscando a presença, declarando a vitória, intercedendo pela minha família, entrando no campo de batalha espiritual, conforme Efésios capítulo 6, versículo 10, tomando posse do revestimento, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, os calçados da paz, para guerrear a favor de Deus em tempos difíceis. Que você nesta noite, em nome de Jesus, receba toda a armadura de Deus, de Efésios capítulo 10, seja revestido de todo o poder, para guerrear para a tua família, guerrear pela tua empresa, guerrear, galabataca, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É tempo de guerra, não é tempo de descansar, é tempo de lutar nas regiões celestiais. Porque tem vindo vitória para você, querido. Tem bênçãos lá no céu que você vai guerrear nesta noite, e Deus vai liberar para você, para sua família. Se eu fosse você, eu adorava Ele. Adore a Ele. E Davi não discerniu, era tempo de guerrear, ele resolveu descansar. E na verdade não descansou. E foi quando ele observou Betseba, do seu palácio, da sua varanda, olhou, cobiçou ela e caiu em pecado com ela. Neste momento, Davi estava colocando em xeque, Davi estava flertando com a morte, porque o salário do pecado é ele estava flertando com a morte, entendendo, acostumado que Deus estava fazendo tudo na vida dele, tudo estava bem, tudo estava correndo bem. E aí que é o momento de eu não parar de guerrear, quando as coisas estão bem, porque quando as coisas não estão bem, eu estou orando. Quando as coisas não estão bem, eu estou guerreando. Quando as coisas não estão bem, eu estou buscando. Quando as coisas não estão bem, eu estou jejuando. Quando as coisas não estão bem, eu estou buscando, pedindo oração. Quando as coisas não estão bem, eu leio a Bíblia. Quando as coisas não estão bem, eu busco a presença, eu vou para o monte, eu vou para a vigia, eu vou para o culto da manhã, eu vou para o culto da noite, eu venho na intercessão. Quando as coisas não estão bem, nós guerreamos, mas quando as coisas estão bem, é que Deus te fala nesta noite: continue guerreando, em tempo e fora de tempo, quando está na bênção, quando está na prova, porque Deus vai te honrar, e você não vai cair na cilada do inimigo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem entende isso? Só que Davi poderia ter perdido a bênção no fim, poderia ter um fim trágico como Saul teve, mas ele teve algo excelente em seu coração. Pergunte o que? O arrependimento. A Bíblia vai dizer que ele se arrependeu daquilo que fez. E ainda houve tempo de Deus remanejar, de Deus recalcular, de Deus direcionar, de Deus criar um plano para ele voltar para o plano, para ter um fim que Deus deseja, um fim abençoado, porque o fim dele era o começo de uma grande raiz que viria de Jessé, que passaria pela família dele e iria até um homem e uma mulher chamado José e Maria, que o Espírito Santo encheu o ventre dela, e da raiz de Jessé nasceu Jesus Cristo de Nazaré, porque o fim de Davi teve fim, mas foi apenas o começo de algo que não tem fim, que é o reinado de Davi, que é a eternidade que Deus deu através de Jesus Cristo de Nazaré. Olha que risco que Davi teve, por não discernir os tempos. Jeremias também falou sobre o fim de que Deus deseja para nós. Entenda, Deus deseja algo para nós, deseja um fim para nós. Ele deseja, Ele anseia que nós alinhamos os nossos desejos do nosso fim com os desejos que Ele já está preparado para você. Quem está entendendo? Em Jeremias 29:11 vai dizer o seguinte: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, para vos dar um fim que desejais.
Deus tem um plano para que o fim meu e seu seja um fim abençoado. Os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos de bênção para mim e para você, mas muitas vezes nós não alinhamos o nosso desejo com o desejo dele. E na verdade, se o meu desejo não está alinhado com o desejo dele, eu não vou ter o plano que ele deseja para mim, de paz e não de mal, de bênção e não de maldição, um fim maravilhoso que ele já preparou para mim e para você. Que o Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus, alinhe o nosso desejo com o desejo dele, o nosso plano com o plano dele, o meu objetivo com o objetivo dele. Quando isto é alinhado, porque a Bíblia diz: o que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que eu ligo aqui, ele liga lá. E quando liga, meu irmão, o céu se abre, a favor de Deus vem, e ele conduz a nossa vida segundo o desejo dele. Eu acho que a maior alegria de um pai como o nosso Deus, como você também que é pai, é olhar que o desejo do teu filho é o mesmo seu. Eu desejo, filho, que você estude. E ele fala: pai, eu quero estudar. Você tem alegria quando ele fala isso. Você fala assim: olha filho, não é hora de trabalhar, é hora de estudar mais, faça mais um curso. Ele fala: pai, eu quero fazer. Ele alinha o desejo dele com o seu desejo, porque você como pai sabe o desejo melhor para o seu filho, tem a experiência de um futuro que você já passou. E quando há esse alinhamento, há alegria no nosso coração. Imagine o coração de Deus com muitos filhos que estão aqui, alinhando o desejo dele para o seu desejo. A alegria que ele está neste momento, sorrindo diante de você. Eu acho que é só eu que quero fazer Deus sorrir nesta noite. É só eu, irmãos, que quero fazer Deus sorrir nesta noite. Quem mais quer fazer Deus sorrir nesta noite? Pelo amor de Deus. Quem mais? Se prepara, Deus está olhando para nós nesta noite. Sorria, Senhor, porque o Senhor está sendo filmado por esse povo. Meu Deus, que alegria poder fazer o meu pai sorrir. Que alegria ver o nosso Deus rindo. Porque quando ele olha para o mundo, querido, Deus é uma pessoa, ele tem sentimentos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele chora também. Porque se Jesus chorou, ele estava expressando: olha, o Pai também chora, o Pai também se entristece com o que está acontecendo no mundo. Mas quando ele olha um povo reunido como nós aqui, buscando a palavra dele para alinhar os desejos, para que a gente faça a vontade dele plena, para que ele dê um fim para nós, desejado por ele para nós, há sorriso nos lábios de Deus. Deus se alegra, Deus se contenta. Querido, que a sua família, você, a sua família, arranque gargalhadas de Deus ainda este ano. Que Deus possa olhar e falar: olha os meus filhos ali, olha na rua Ângelo Petenucci 6162, estão me servindo ali, é o meu endereço, tá? Estão servindo a mim ali. Que coisa maravilhosa poder saber que Deus está feliz conosco. Amém ou não? Que Ele se alegra conosco, que Ele sabe a sua limitação, Ele sabe que você fez Ele chorar algumas vezes, como fizemos, mas Ele não se importa, porque como pai, eu também já chorei várias vezes pelo meu filho. Mas não, você pode chorar 10 vezes, uma vez que você sorri, apaga todas as lágrimas que você derramou. Oh, aleluia. Há uma unção aqui, o Espírito Santo está trabalhando aqui. Aleluia. Spurgeon escreveu o seguinte: minha esperança de ser preservado até o fim, minha esperança de ser preservado até o fim, se baseia no fato de que Jesus, quem? Pagou caro demais por mim, para me deixar escapar. Olha que fantástico. Jesus investiu muita coisa em nós. Ele investiu a sua própria vida, porque Ele sabia que alguns rabiscos que estão aqui, como eu e você, encontraria alguma palavra sendo pregada em algum lugar,
e esta palavra entraria no nosso coração como uma flecha, e fazia o Espírito Santo convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo, e eis que estamos aqui. Nós um dia cremos nesta palavra bendita, e tudo isso que Ele fez, Ele faria de novo, tá? Deixa eu falar uma coisa para você que eu senti no meu espírito agora. Jesus está falando para mim e para você. Se Ele precisasse voltar de novo, Ele voltaria por você. Ele faria tudo de novo. Ele faria tudo. Ele faria tudo de novo. Ele nasceria de novo. Ele sofreria de novo. Ele ia para a cruz de novo. Se preciso fosse, Ele faria de novo. Porque Ele não vai deixar você escapar. Ele não vai deixar você escapar. Ah, querido, quantas pessoas aqui, se não fosse o amor de Deus não deixar você escapar, você já tinha escapado, ó. Quantas pessoas aqui, se não fosse Jesus te cercar, Jesus enviar alguns anjos de vez em quando para te alertar, eu e você já tinha escapado da presença dEle. Mas Deus tem uma palavra para você: Ele não vai deixar escapar. Antes que houvesse dia, Deus já era, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Porque acho que você não entendeu. Você está nas mãos de Deus, e quando Ele fecha, ninguém escapa, ninguém escapa, ninguém escapa, ninguém escapa. Só se quiser, mas mesmo assim tem esperança para aqueles da tua família que se escaparam da presença de Deus. Deus quer eles, Deus quer eles. E eu profetizo em nome de Jesus, ainda este ano tem novidade, tem salvação na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cadê os jovens aqui? Levanta a mão. Não vai escapar nenhum de vocês. Tem mais jovem do outro lado aqui? Não vai escapar nenhum de vocês. Não vai escapar. Por mais que o inimigo deseje, por mais que o inimigo está tentando, por mais que o inimigo está tramando, não vai escapar nenhum adolescente, nenhum jovem, nem queridos, ore comigo. Vamos começar pelas crianças, depois para os adolescentes, depois para os jovens. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos em nome de Jesus que tudo que está sendo investido através de palavra, de tempo, de amor nas nossas crianças, seja no ventre até os 12 anos, os adolescentes, meu Pai, alcança em nome de Jesus o start, o deeper, os nossos jovens, Deus, em nome de Jesus. Pai, é importante ganhar Votuporanga, é importante ganhar aqueles que se escaparam, é importante sim a gente ganhar essas almas, mas em nome de Jesus, mais importante é não escapar nenhum, não escapar nenhum, em nome de Jesus. Nenhuma ovelha vai escapar desse aprisco, nenhuma ovelha sairá desse aprisco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só quem crê nisso aplaude o nome do Senhor. Adore um pouquinho. Fato é que Deus, quem quer dar um fim melhor para nós do que foi o nosso começo. Eu sei que tem vidas aqui que de repente o começo da sua vida já no ventre foi uma luta. De repente pessoas aqui foram rejeitadas no próprio ventre, foram tentativas de aborto, como eu, esta pessoa que vos falo hoje. Se não fosse Deus, eu não estaria pregando para você aqui, porque foi vítima de um aborto. Mas Deus, quem tinha um propósito para a minha vida e um fim que Ele deseja, e eu quero também. Fato é que Deus tem um fim melhor para nós, diga amém. Mas depende de nós.
não depende só de Deus. Ele deseja e quer a ligação do nosso desejo com o desejo dele. Quem entende isso? Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher, para trilhar ou não, querer ou não, ir ou não. E o desejo dele porque não adianta ter uma vida toda em santidade, buscando a Deus, renunciando, não desanimar, e no final das contas eu perder tudo aquilo que eu me dediquei. Há uma frase assim, que a primeira impressão é a que fica. Quem já ouviu isso? Amém? Mas na verdade fica até um determinado período, porque creio eu, e você vai concordar comigo, que a última lembrança é a que fica. Diga amém. A primeira impressão te rotula, mas a última lembrança é que vai ficar na mente das pessoas. Pois bem, você pode fazer tudo certo, ter uma vida correta, um nome limpo, comprou, pagou, realizou, um homem justo, uma mulher justa, a vida toda, e quando chegar no fim, se você não quiser pagar ou dever, e se Jesus voltar para você, e você se for desta terra, não vão lembrar você como um homem justo, vão dizer: morreu o caloteiro. Diga misericórdia. Mas essa é a pura verdade. Não faz sentido no final eu titubear, não faz sentido no final eu desanimar, não faz sentido. Não, eu vou perder tudo. Eu não posso perder tudo. Não adianta eu ser fiel a vida toda à minha esposa ou o esposo, ser fiel, não trair, ser honroso, e no final de tudo trair. Porque quando morrer, vão dizer: morreu sem vergonha. Você teve uma vida toda de devoção, uma vida toda servindo a Deus, uma vida toda, vamos dizer um ano. Não adianta eu começar um ano também, um ano todo, os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, na presença de Deus, buscando a Deus. Vamos pensar durante um ano, um período, começo, meio e fim. Diga amém. Estamos chegando no meio do ano. Estamos no meio do ano, no mês 6. Julho já é o 7º mês, já começa o 2º semestre. Estamos chegando próximo, certinho do meio. E não adianta nada eu ter começado bem, não adianta nada eu ter começado na presença de Deus, eu ter começado aí alegre, fortificado, ansioso de fazer as coisas, e agora no meio para o fim eu abandonar, eu desanimar. Quem está entendendo? Não vai adiantar nada. Você investiu seu tempo, você investiu muita coisa para que agora você titubear. Eu estou falando tudo isso porque eu quero te encorajar hoje em nome de Jesus. No meio tem dificuldades, mas também no meio tem milagre. Eu já preguei sobre isso. No meio também tem renovo, no meio também tem fortalecimento. E em nome de Jesus eu profetizo: se o seu começo não foi bom também, em janeiro, fevereiro, março, abril, eu declaro que o 2º semestre será melhor do que o primeiro. E o fim, em dezembro, você vai olhar e vai dar risada e falar: eu ouvi o pastor careca pregando, dizendo que o final do ano será melhor do que foi o começo. E foi. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Aleluia. Foi assim também na vida de Ezequias. Interessante que foi um rei muito honroso. Ele derrubou os Balaíns, os deuses que adoravam estátuas em Israel, e restaurou a adoração. Trouxe o povo na presença de Deus, além de ser um rei justo. E a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 38, versículo 15, que o profeta Isaías, Deus falou para ele: olha, vai lá no rei Ezequias, fala para ele arrumar a casa dele, que o tempo dele se findou. Chegou o fim. A vida deles é o fim. Chegou o fim. O profeta Isaías saiu, chegou diante do rei. É você de novo, né, Ezequias? De manhã também ele foi Ezequias, agora ele é Ezequias de novo. Chegou diante do Ezequias e falou: olha, arruma a tua casa.
porque certamente não viverás. Essa enfermidade que você está vai levar você a óbito. Deus te abençoe. O profeta voltando. Vamos deixar Isaías voltando aqui? Diga amém. Daqui a pouco a gente volta. Ezequias virou para a parede e começou a orar, a chorar, dizendo: Senhor, eu fui fiel contigo, eu fiz muitas coisas, sonda o meu coração e tudo que eu fiz e coloca numa balança. Em outras palavras estava dizendo, chorando, planteando porque queria viver. E quando a Bíblia vai dizer que ele estava orando e chorando, vamos voltar para Isaías aqui, diga amém. Isaías indo embora pensando que Deus ia dar outro rolo para ele, que ele ia para lá, falou: Isaías, volta. Oi, Senhor. Volta lá para o rei Ezequias e diz para ele que eu vi as lágrimas dele e eu vi a sua oração. Vou repetir. Volta lá, Isaías, e diz que eu vi as lágrimas dele e eu vi a oração dele. Deus está falando para a igreja e para alguns aqui: eu vi as suas lágrimas e eu vi a sua oração. Eu vi as suas lágrimas e eu vi a sua oração. E quando eu vejo lágrimas e quando eu ouço a oração, se tiver na minha presença, se prepara. Eu mudo o decreto, eu mudo o fim, eu mudo o curso, eu mudo e faço um profeta dizer: não é o fim. Quando o profeta falou isso, Ezequias, e falou para ele: olha, vai lá, passa numa pasta de figo, vai ser curado essa enfermidade. A Bíblia vai dizer que Deus acrescentou 15 anos. Quantos anos? 15 anos para ele. E nesses 15 anos que Deus ouviu a oração dele, acrescentou vida para ele. Ele poderia continuar com a mesma pegada, como diz o outro, na mesma graça, como diz o outro, mas teve algumas atitudes, e uma delas é quando veio 2 espias da Babilônia visitar Judá. Chegaram lá procurar o rei Ezequias e disseram: olha, rei, me mostra para nós a sua nação, mostra para nós aquilo que você tem de bom. Ezequias pegou os 2 espiões e falou: pode entrar aqui. Mostrou a casa dele, mostrou tudo, e pior, pergunte o quê? Mostrou a casa do tesouro e toda a riqueza, ouro, prata, que a nação tinha. A Bíblia vai dizer que esses espias voltaram e falaram para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que já tinha intenção de entrar em Judá e destruir e levar cativo Judá, e isso aconteceu, diga amém. Um tempo depois, mas essa informação acelerou, porque ele pensava: vou tomar só um território, mas na verdade ele viu que tinha muito ouro lá e acelerou o interesse dele em fazer isso. A Bíblia também vai dizer que Ezequias, nesses 15 anos, gerou mais um filho. O nome dele, Manassés. Repita comigo, Manassés. Quando gerou Manassés, foi a pior coisa que Ezequias poderia ter feito. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque foi o pior rei de Israel. O pior rei de Israel. Tudo que o pai fez, ele derrubou. Tudo que o pai conquistou, ele detonou. Foi marcado a vida de Ezequias. E se você perguntar numa roda conversando sobre a Bíblia, poucos vão lembrar que Ezequias fez tudo aquilo que ele fez, restaurou as adorações, mas vão falar muito mais do que foi Ezequias que gerou Manassés, o pior rei de Israel. Pois bem, Saul, quem? Já estou caminhando para o final, não vou cansar você. Saul também teve um neto chamado Mefibosete. O que me chama a atenção na vida de Mefibosete é o começo deste jovem, é o começo da vida dele. Ele era coxo desde criança, ele não nasceu assim. E a Bíblia vai dizer que ele morava numa cidade chamada Lodebar, que significa no hebraico sem pasto. Também é bem chamado pelo povo de um lugar do esquecimento.
Era um lugar que ia a escória da sociedade, pessoas que não tinham esperança, pessoas que tinham problemas, pessoas miseráveis. Mefibosete tinha em seu sangue um sangue real, mas na vida real tinha uma vida de miséria. Ele vivia com dificuldades. Ele vivia uma vida que ninguém quer viver. Ele não escolheu, ele era criança, mas aconteceu. Na verdade, ele já estava pensando, e nem imaginando, e nem sonhando. Eu ouvi um testemunho esses dias de uma ministra, uma pastora da África, de Moçambique. E ela disse assim que a realidade deles é que eles não têm sonhos, eles não sonham. Porque na verdade é tamanha a miséria e a tristeza naquele lugar que eles não sonham, porque nunca viram, nunca experimentaram, não tem como sonhar, porque é a realidade deles. E na verdade, Mefibosete, acredito eu, que também pensaria que o seu fim iria ser igual foi o seu começo. Mas ele estava enganado, porque quando Deus quer honrar alguém, quando Deus quer mudar a história, quando Deus ouve e vê a aliança que foi feita por homens, Deus inspirou Davi em um jantar em dizer: estou com saudade de Jonatas, meu amigo, filho de Saul. Tem alguém que sobrou da casa de Saul para que eu possa ser bom com ele ou com ela? A Bíblia vai dizer que uma serva de Davi falou: olha, tem um lá em Lodebar, tem um lá manco, coxo em Lodebar, que ele é neto, ele é filho de Jonathan. Tiveram piedade dele e não mataram ele por conta da sua deficiência e jogaram ele lá no esquecimento. Mas quem tem promessa, querido, pode ficar no esquecimento, mas no esquecimento de Deus não fica. O homem pode esquecer, mas Deus não esquece. O homem pode colocar no canto, mas Deus não coloca. Quando chega o momento de Deus exaltar, Ele chama na onde tem que estar, Ele chama na onde estiver, Ele chama fazendo o que estiver fazendo. Foi assim quando Deus chamou Eliseu. Eliseu estava lavrando, Eliseu estava com seus bois, com os carros de bois, na sua fazenda com seu pai. Quando ele viu Elias, ele falou: não, é agora. Sentiu no coração e Deus chamou ele: vai, segue, seja o moço dele. A Bíblia vai dizer que ele falou: agora eu vou, mas para não ter problema, sabe o que ele pensou e fez? Ele falou: eu vou queimar esses carros, eu vou queimar, comer esta carne desses bois, porque eu não quero olhar para trás, eu só quero olhar para frente. Eu quero seguir a chamada daquilo que Deus me chamou para fazer. Ei, meu irmão, Deus está falando para mim e para você: quando Deus te chamar, quando Deus te impulsionar, não olhe para trás, queima os carros, queima o passado, destrói aquilo que de repente possa fazer você pensar em voltar, porque uma vez que você se direcionou neste caminho maravilhoso chamado Jesus Cristo de Nazaré, esta carreira excelente, esta honra de poder servi-lo, esta honra de poder ser filho de Deus, esta honra de sentir a paz em meio à guerra, esta honra de poder ser salvo, esta honra de poder acionar o céu a qualquer momento, nunca mais você vai querer voltar para trás. Não corra esse risco. E agora Davi fala: manda chamar, e não sirva nada enquanto Mefibosete não chegar. A Bíblia vai dizer que Mefibosete veio. Nem sei se ele andava mancando, se carregaram ele, mas fato é que de esquecido se tornou um honrado. Davi falou: enquanto eu viver, Mefibosete vai comer na minha mesa, porque eu tenho uma aliança com o pai dele. Ele não está vivo mais, mas a aliança ainda está. Ele não existe mais, mas eu sei o que eu disse para ele, que eu iria honrar a descendência dele enquanto eu vivesse. Sabe o que aconteceu? Ele, mais do que isso, mais de sentar, mais do que honra, mais do que sentar à mesa, mais do que ser lembrado, ele falou: e é o seguinte, tudo que era de Saul agora é dele. Sabe o que eu entendo? Quando Deus traz a gente do esquecimento, Ele não deixa nada para trás.
Ele traz de volta a honra, traz de volta a dignidade, traz de volta a alegria, traz de volta aquilo que se foi. Mas mais do que isso, até as bênçãos financeiras vêm, porque Deus traz tudo e não fica nada. Quando Deus quer tirar algo, querido, do esquecimento, ou não deixar na mão do inimigo, foi assim lá no Egito, quando o faraó disse: olha, pode ir todo mundo, mas deixa as crianças. Deus falou: não vai ficar ninguém. Pode ir, deixa os animais, mas não vai ficar ninguém. Pode ir, deixa só os homens, não vai ficar ninguém. Aí Deus falou: ó, é o seguinte, vai lá, Moisés, e fala para ele que não vai ficar uma unha sequer, porque quando eu faço tudo bem feito, eu faço tudo completo, e não fica nada nas mãos de Satanás, nem uma unha. Tudo foi de volta para Mefibosete. Mas tem algo interessante. Pergunta o quê? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte. Quem mais? Faz assim com a mão. Será que é só eu? Deus do céu. Mas olha, não é o fato de Deus trazer tudo de volta, a honra, tudo para Mefibosete, que mudou tudo na vida dele. Pergunte por quê. Ele continua sendo coxo. E o fato dele ser coxo não impediu dele ter um fim abençoado. Sabe o que eu entendo? Tem coisas na minha vida, na sua vida, que não vão mudar. Tem coisas na minha e na sua vida que vão permanecer. Difícil é pregar uma palavra dessa. Quem está entendendo isso? Tem coisas que não vão mudar. Você vai ter que caminhar com ela. Não sei o que é. Ele era um coxo. Eu não sei, de repente é uma enfermidade que Deus pode curar, mas Ele não cura. E se Ele curar ou não curar, tanto faz, porque Ele é Deus da mesma forma. A gente louva isso, e Ele é mesmo. Então, independente disso, se o espinho na carne é isso, é isso. Paulo disse: olha, eu orei 3 vezes, mas Deus não me tira esse espinho da carne. Todo dia, às manhãs, Satanás vem e me esbifoteia, me bate na cara, e eu não consigo me livrar. Então, eu já aceitei esse espinho. Não ia mudar. Mas tem uma coisa, pergunte o quê? Mesmo que não mudar, não vai impedir do seu fim ser abençoado. Só metade entendeu, vou repetir. Mesmo que algumas coisas não mudarem na sua vida, que permanecer até o fim, fala: Senhor, esse é o meu espinho na carne, vou caminhar com Ele, porque isso daí não vai me impedir de ter um fim abençoado na Tua presença. Não vai me impedir das promessas serem realizadas na minha vida. Não vai impedir de eu buscar o meu desejo com o Seu e viver todas as promessas que o Senhor me prometeu. Não importa com o seu espinho na carne, não importa aquilo que Deus não vai fazer e não fez. O que importa é o que Ele vai fazer. Mesmo com isso na sua vida, em nome de Jesus, receba do Senhor tudo aquilo que Ele deseja para você. Ele poderia ficar: eu sou coxo ainda, Senhor, olha, eu estou cheio de dinheiro, mas não vale nada, eu sou coxo ainda. Não, eu sou coxo, mas Deus me deu liderança de novo. Deus deu a terra, Deus deu gado, Deus deu ali, Deus deu empregados. Ele dizia: mesmo coxo, olha, vai lá, pega para mim. Mesmo coxo, ele dizia: olha, hoje eu quero comer a melhor carne, pega para mim. Quem está entendendo? Mesmo coxo, ele dizia: vai lá, e os empregados iam: vem aqui, olha, vamos lá, vamos plantar, vamos colher, vamos plantar, vamos colher, vamos prosperar. E a honra do lado do rei. Eu prefiro ter o meu espinho na carne e ficar ao lado do rei, mas não é do rei Davi, não, é do rei Jesus, do que não ter espinho na carne e ficar ao lado de Satanás. Quem está mais comigo aqui? Eu prefiro estar com o meu espinho na carne, aquilo que não muda, mas ao lado do rei. A honra é ao lado do rei. Então não te condene, não importa como você está, não importa aquilo que não mudou, não importa a sua enfermidade, não importa essa tristeza que vem todos os dias, é o teu espinho. Fica tranquilo, você está do lado do rei, da glória ao lado do rei, independentemente daquilo que Ele não fez e não fará na minha e na sua vida. Quem pode aplaudir Ele?
Pronto. Quando o Espírito Santo passa a régua, passou, desligou. Fique de pé, por favor.